Vou fazer a referência breve aqui ao que a Constituição diz sobre a advocacia pública e privada, sobre a Defensoria Pública e o Ministério Público, enfim, para a gente fazer essa discussão em seguida. Então, lembrando lá, o artigo 131 fala dos procuradores, do Procurador-Geral da República, da Advocacia Geral da União, que tem essa função de representar, de defender a União judicial e extrajudicialmente. E o artigo 32 vai estender os princípios gerais da Advocacia Geral da União para os procuradores estaduais, garantindo sempre, procurando garantir a essas carreiras autonomia, independência, ingresso por concurso público. Então, o que a Constituição diz está regulado pela Lei Complementar 93, aliás, pela Lei Complementar 73, de 1993, e, embora a Constituição só fale da Advocacia Geral da União e dos procuradores estaduais, se entende que esses princípios gerais se aplicam também às procuradorias municipais, embora nem sempre o acesso às procuradorias municipais seja feito por concurso público, né? O advogado que representa as prefeituras, às vezes é de escolha de livre nomeação, né? Mas coloquei o link aqui para um artigo que fala dessa aplicação que não está explícita na Constituição, mas que a doutrina entende que a organização geral da Procuradoria Federal, da Procuradoria Estadual, se aplica também às procuradorias municipais. Então, para quem se interessar, o entendimento aí é que o artigo 132 se aplica a todas as procuradorias, não apenas as estaduais, que são aquelas explicitamente mencionadas. Por esse próprio entendimento clássico, pelo princípio da simetria, como você disse, o entendimento doutrinário a União não falou nada dos municípios, mas os procuradores municipais merecem as mesmas proteções dadas para a independência da advocacia pública também no nível estadual e federal. E aí a Constituição, na verdade, nesses temas, ela é bastante sintética. Ela tem um artigo para um artigo para a advocacia da União, um artigo para as procuradorias estaduais, e não fala dos municípios, a doutrina estende aos municípios esses entendimentos gerais, e o artigo seguinte já é sobre a advocacia privada, que é regulada, quer dizer, que a Constituição praticamente não diz nada sobre a advocacia privada, diz só: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E aí, evidentemente, se a Constituição pedir uma lei, é a lei complementar, é o Estatuto da Advocacia e da OAB, que vai detalhar no plano infraconstitucional as garantias, os direitos especiais do advogado. Então, a Constituição evitou, nesse caso, de entrar nesses detalhes, mas é interessante a menção, pelo menos, ao artigo 1º e ao artigo 7º do Estatuto da OAB, né? Um sobre as atividades privativas dos advogados, que vai falar tanto do contencioso quanto da atividade consultiva, e o artigo 7º sobre os direitos do advogado, o sigilo especial que o advogado tem na sua comunicação com os clientes, inclusive com os clientes presos, detidos ou recolhidos em estabelecimento civil ou militar, o direito de reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade que infrinja norma constitucional, legal ou infralegal. Na verdade, seriam os direitos fundamentais do advogado, né, que a Constituição deixou, em reconhecimento até a própria autonomia da profissão, deixou para a lei da OAB, para o Estatuto da OAB, melhor dizendo, a lei federal, disciplinar. E, enfim, então acaba sendo uma matéria infraconstitucional, mas eu queria remeter, queria sugerir
primeiro, o acesso a esse documento do STF, que é uma compilação das decisões, das emendas, das principais decisões do STF sobre a advocacia. Assim como eles fizeram aquela Constituição comentada com emendas em cada dispositivo, o STF organizou uma consolidação aí das suas principais decisões sobre a advocacia. Lembrando que, além, enfim, da Constituição ter sido bastante ter dito bem pouco sobre a advocacia privada e ter deixado para o Estatuto da OAB e para as definições internas da OAB, para o Código de Ética e Disciplina, existe no direito administrativo um caráter muito peculiar da OAB, porque a OAB não é parte da administração pública, mas ela é serviço público, segundo o entendimento aí do direito brasileiro. Claro, a Constituição não detalhou o status jurídico da OAB, mas a OAB é uma pessoa jurídica considerada sui generis, porque na administração indireta a gente tem as pessoas jurídicas que prestam serviços públicos. A OAB é uma pessoa jurídica, presta um serviço público, mas não é parte da administração direta, não é parte do Poder Executivo Federal. Federal nem estadual. Então, ela tem também um status jurídico bastante peculiar, claro, derivado do fato de ser formada por juristas que entendem do assunto e que deixaram o legislador e o constituinte, não quiseram que ele interferisse nesse status especial, diferente de outros conselhos profissionais, né? Então, o CRM, o CREA, o Conselho da Engenharia, da Medicina, não tem esse aspecto peculiar que tem a OAB de ser considerada um serviço público, embora esteja fora da administração pública indireta, né? E desse arquivo que eu sugeri aí, do STF, sobre as decisões sobre a advocacia e sobre a OAB, destaquei aqui 2 exemplos importantes. A interpretação, por exemplo, do artigo 24, inciso 13 da Constituição, que vai falar sobre a organização das competências, sobre a organização das defensorias públicas estaduais. Então, para lembrar do artigo 24, deixa eu achar aqui. O 24, inciso 13, é aquilo que a gente acabou de comentar, competência legislativa concorrente da União e dos Estados sobre assistência jurídica e defensoria pública. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º falam que a União tem que estabelecer normas gerais no âmbito da competência concorrente e os Estados exercem competência suplementar. Então, no caso, esse recurso extraordinário, julgado pela ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora, ela está reforçando aí que as defensorias públicas estaduais podem ser disciplinadas pela competência estadual suplementar, mas que tem que obedecer às normas gerais, inclusive para garantir a isonomia, enfim, entre todas as defensorias públicas estaduais. Então, ao mesmo tempo que os estados têm uma certa autonomia para mexer no efetivo, nos servidores, para disciplinar as suas defensorias públicas, é importante obedecer às normas federais na matéria. E um outro julgado importante é uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai falar do artigo 134, que é justamente o artigo da Defensoria Pública, parágrafo 3º, que fala: aplica-se às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, o parágrafo 2º, que é: as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e iniciativa da sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, se liga àquele tema que a gente discutiu ontem,
das iniciativas privativas, né? Para garantir a autonomia das defensorias, tanto da União quanto das defensorias estaduais, é competência privativa delas mesmas fazerem o projeto de lei do seu orçamento, né? Que seria uma decorrência da sua autonomia. E um último ponto, vou voltar ainda às defensorias, mas só para falar ainda desse documento do STF, falar de um outro tema que está sendo julgado, que vai ser julgado em plenário, está para ser julgado agora em outubro, novembro, pelo STF, que é o tema de que os defensores não precisam ter OAB e não estão sujeitos à disciplina da OAB, ao código de ética ou ao estatuto da OAB. O STJ já tem um entendimento bastante forte nesse sentido, mas a questão acabou chegando no STF por meio de um recurso extraordinário que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele já votou que é inconstitucional exigir que o defensor público esteja inscrito na OAB, mas a questão ainda está para ser definida no plenário do STF. Então, a gente vê como os desafios da Defensoria Pública são recentes, né? Primeiro, foi a emenda 45 de 2004, que realmente deu status constitucional, a autonomia funcional e administrativa da Defensoria. E segundo, o STF ainda está para julgar de maneira definitiva, portanto, essa questão da inscrição na OAB, da obrigatoriedade da inscrição do defensor na OAB. Né? O trabalho da Defensoria é essa função do acesso à justiça, e aí eu não sei se vocês, acredito que conheçam, mas fica a sugestão aqui para quem não leu, eventualmente, tem um livro muito importante, eu vou colocar lá no Drive, vou ver se eu tenho em PDF, acho que sim. É aquele livro do Brian, como é que é? Chama Acesso à Justiça, que foi traduzido pela Erin Grace. Não é o Yves Desalé, o Brian Gart? Eu não lembro se é o Yves Desalé. Não, é o Mauro Capelletti e o Brian Gart, Acesso à Justiça, que é um livrinho traduzido pela Ellen Grace, que foi resultado de um projeto enorme nos anos 80, que pesquisaram o acesso à justiça no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E, enfim, e isso acabou sendo uma justificativa muito relevante para a criação de todos esses institutos processuais e para a própria organização da Defensoria Pública e para a expansão das funções do Ministério Público, né? Essa constatação das barreiras, que são barreiras econômicas do acesso ao judiciário, barreiras do tempo que demora um processo na justiça, mas também barreiras culturais e o papel dos litigantes habituais, né, em relação aos litigantes eventuais. Quer dizer, as grandes empresas que têm departamentos jurídicos constituídos para se defenderem ou para, enfim, processarem o poder público, a vantagem enorme que elas têm diante de uma pessoa que vai lá defender o seu pequeno interesse individual ou, pior ainda, alguém que vai arcar com os custos de um processo para defender um interesse difuso ou coletivo. Então, daí a ideia da expansão das funções do Ministério Público, da criação das defensorias públicas, e esses autores que acabaram identificando essas três fases, né, de tentativa de solução do acesso à justiça. Uma primeira fase que era criar serviços de assistência judiciária para a população com menor poder aquisitivo. Aí a OAB também tem o seu serviço de assistência judiciária, as universidades criaram seus escritórios modelo. Depois, o enfoque dos direitos difusos, que veio um pouco acompanhado dessa organização do Ministério Público, da Defensoria, e a onda mais recente, que seria das formas adequadas de solução dos conflitos para tentar sair do contencioso e tentar, por exemplo, a mediação, a conciliação e, no caso mais empresarial, a arbitragem, né? Na aula de hoje, sobre a deontologia, a ética dos deveres do advogado, a gente vai analisar aí 5 diplomas normativos, alguns relacionados a todos os advogados e alguns relacionados especificamente àqueles advogados que são
defensores públicos que prestaram concurso e trabalham nas defensorias públicas dos estados ou da União. Então, começando pela Lei 8906, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8906 de 94. Vai dizer, por exemplo, no seu artigo 1º, quais são as atividades privativas da advocacia, tanto a atuação judicial, contenciosa, advocacia contenciosa, postulação a órgão do Poder Judiciário ou a juizados especiais, e também a atuação da advocacia extra-contenciosa, não jurisdicional, consultiva, preventiva, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. O parágrafo 1º diz, por exemplo, que o habeas corpus não depende de advogado, é um direito fundamental que qualquer leigo, inclusive, pode escrever um pedido de habeas corpus. Por outro lado, outros negócios e atos jurídicos dependem da intervenção de um advogado. Por exemplo, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, os estatutos sociais, os contratos sociais de uma empresa, só podem ser registrados quando visados, quando assinados por advogados. O advogado é indispensável à administração da justiça, o advogado, mesmo quando atua defendendo interesses privados, presta um serviço público e exerce função social. No exercício da sua profissão, o advogado tem certas garantias também. Ele é inviolável por seus atos e manifestações. O exercício da advocacia é privativo daqueles que estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Um ponto importante: direitos dos advogados. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Ou seja, todos estão no mesmo nível hierárquico, não há qualquer hierarquia entre esses atores do processo judicial. Artigo 7º. São direitos dos advogados. A liberdade da sua profissão, claro, desde que inscrito na OAB, desde que cumpra os seus deveres, os quais a gente vai ver em seguida, inviolabilidade do seu escritório, direito de comunicar-se com seus clientes de maneira pessoal e reservada, por exemplo, quando eles se acharem presos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, sempre esses clientes vão poder se comunicar, pelo menos com os seus advogados. O advogado tem o direito a ter presença de um representante da OAB se for preso em flagrante. O advogado não pode ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão num estabelecimento específico, numa sala de Estado Maior. O advogado tem o direito de ingressar livremente em qualquer sessão de tribunal, em qualquer sala ou dependência de audiência, em qualquer edifício em que funcione uma repartição judicial, em qualquer assembleia ou reunião do qual participe o seu cliente, e ele pode permanecer sentado ou em pé ou retirar-se de qualquer um desses locais, independentemente de licença. O advogado tem o direito a usar sua palavra em qualquer juízo ou tribunal para esclarecer algum equívoco, alguma dúvida, tem o direito de reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade. Enfim, tem todos os direitos necessários para o cumprimento da sua função. Direito de participar de uma audiência, assistir a uma audiência, pedir certo esclarecimento, solicitar certo documento. Por exemplo, estamos aqui no artigo 7º, vamos ver o inciso 15. Direito do advogado de ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou repartição competente, ou de retirar esses processos nos prazos legais, retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração. Enfim, é importante ler todos esses incisos aqui sobre os direitos dos advogados
Artigo 8º começa a tratar da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, os requisitos, por exemplo, fazer o exame da ordem, quando se pode cancelar a inscrição profissional. Artigo 15, como se organizam os escritórios, as sociedades de advogados, que não são sociedades empresariais, né? Como é o advogado que não é sócio, que é empregado, artigo 18. Então, tudo isso é muito prático para quem já está estagiando, vai estagiar e vai advogar. É importante ler, porque são os seus direitos que estão tratados nessa lei, o direito dos advogados. Artigo 22, sobre os honorários advocatícios. Aqui a gente começa a ter proibições importantes, a partir do artigo 27. A incompatibilidade e os impedimentos. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial ao exercício da advocacia. Por exemplo, artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo se for em causa própria, mesmo se você, como advogado, estiver defendendo um processo no qual você é o autor ou o réu, ou seja, do qual você é parte, você não pode exercer a advocacia se você for chefe do Poder Executivo ou membro da mesa legislativa, em qualquer nível de governo, federal, estadual, municipal. Você não pode exercer a advocacia se você for membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, de tribunais e conselhos de contas. Você, evidentemente, não pode exercer a advocacia. Ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta. Também não pode exercer advocacia. Ocupante de cargos ou funções vinculados a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registros. Enfim, militares de qualquer natureza na ativa. É importante, então, ver o artigo 28. Incompatibilidade é a proibição total do exercício da advocacia, caso você já esteja desempenhando essas outras atividades aqui, políticas, administrativas, militares, por exemplo. Impedimentos relativos. Nós vimos no artigo 27 que impedimento é uma proibição parcial ao exercício da advocacia, ou seja, uma proibição relativa que está especificada no artigo 30. Impedimentos. Por exemplo, servidores da administração direta, indireta e fundacional não podem advogar contra a fazenda pública que os remunere. Se você é um servidor da administração direta estadual, você não pode advogar contra a fazenda pública estadual. E o artigo 30, inciso 2º, os membros do Poder Legislativo não podem advogar contra ou a favor das pessoas jurídicas, direito público, empresas, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações públicas ou permissionárias de serviço público. Agora, especificamente da deontologia ligada à profissão do advogado. Capítulo 8º, artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Deve manter independência em qualquer circunstância. Nenhum receio de desagradar magistrado ou qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. O advogado tem suas liberdades, seus direitos, mas ele é sujeito à responsabilidade jurídica se praticar atos com culpa em sentido amplo ou culpa em sentido estrito, dolo. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. A gente vai ver em seguida. Assim como havia na Lei Orgânica da Magistratura, aqui no Estatuto da Advocacia, a gente vai ter também as infrações e as sanções disciplinares. Quais são as infrações em que um advogado pode incorrer? Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, manter sociedade profissional de advogados fora das normas legais, valer-se de agenciador de causas, angariar ou captar causas, assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou extrajudicial
que não tenha feito ou para o qual não tenha colaborado. Quer dizer, é uma infração disciplinar você assinar um processo no qual você não tenha atuado efetivamente. Advogar contra a literal disposição da lei. Assim como o juiz tem uma margem de liberdade para interpretar a lei, o advogado também tem essa margem, mas ele não pode advogar de má-fé contra a literal disposição da lei, contra o sentido que seja bastante claro, contra um caso evidente, não controverso, em que a lei não se aplique, por exemplo. É uma infração disciplinar violar, sem justa causa, o seu sigilo profissional, estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do seu cliente, prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio, acarretar de maneira consciente, ou seja, voluntária, a anulação ou a nulidade de um processo no qual atue, abandonar uma causa sem justo motivo, recusar-se a prestar assistência jurídica quando nomeado, quando não for possível a atuação do defensor público, publicar na imprensa, de maneira desnecessária, alegações forenses relativas aos processos nos quais atue. Enfim, muitas são as infrações disciplinares. Então, é muito importante dar uma lida nesse artigo 34. Receber valores da parte contrária, locupletar-se à custa do seu cliente, reincidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, manter conduta incompatível, fazer falsos à prova para se inscrever na OAB, praticar crime infamante, enfim. Qual tipo de sanção disciplinar os atos, as infrações disciplinares previstas no artigo 34, que tipo de sanções elas podem receber? Aí nós vamos para o artigo 35. Censura, suspensão, exclusão ou multa. E os artigos seguintes vão especificar quando se aplica cada uma dessas 4 sanções disciplinares. Censura, suspensão, exclusão e multa. Censura aplicada nos casos dos incisos 1º a 16 e também no 29 do artigo 34. Então, é importante, pelo menos, ler, reler, tentar sistematizar aqui o artigo 35 e 36 e seguintes, né, para ver quando, em que hipótese aplicava a censura, a suspensão, a multa e, finalmente, a exclusão, né, artigo 38, e, finalmente, o artigo 40 fala de como serão dosadas, qual é a dosimetria dessas sanções disciplinares para o advogado que não cumprir os seus deveres profissionais. Deve ser considerada, por exemplo, como circunstâncias, a falta cometida na defesa de prerrogativa profissional, ausência de punição disciplinar anterior, digamos, bons antecedentes, enfim. É importante ficar atento dessa lei para o nosso tema de estudo aqui, a deontologia. É muito importante ler o artigo 31 até o artigo 43, pelo menos. Claro, depois a gente vai ter aspectos da organização da OAB, a quais fins se destina a Ordem dos Advogados do Brasil, quais são seus órgãos, Conselho Federal, as seccionais, as subseções, as caixas de assistência aos advogados, como funciona, como é composto cada um desses órgãos, por exemplo, o Conselho Federal, enfim, aspectos mais da organização da OAB, que são importantes, mas especialmente para a nossa disciplina, o importante é ler lá os artigos 30 a 43, basicamente. Agora, um outro documento, um outro diploma normativo importante é o Código de Ética e Disciplina da OAB. Também está no link naquele arquivo de materiais de apoio deontologia, e aqui no Código de Ética e Disciplina da OAB, é importante ler todo esse código, é um documento mais curto, 10 páginas, e a gente vai ter a especificação daqueles deveres, daquelas proibições previstas na lei.
esse código de ética e disciplina da OAB foi instituído não pelo Legislativo brasileiro, mas pelo Conselho Federal da OAB. Então, é uma especificação interna aos membros da OAB, portanto, a todos os advogados, de quais são os deveres éticos desses advogados. Então, das regras deontológicas fundamentais. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos desse código. São deveres do advogado, artigo 2º, parágrafo único, preservar na sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, atuar com destemor, independência, boa-fé, decoro, lealdade, honestidade, velar por sua reputação, quer dizer, todas as regras comportamentais importantes para o exercício da profissão. O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para encontrar soluções justas e que a lei é um instrumento para buscar essa finalidade. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. A partir do artigo 8º, como o advogado deve se portar, quais são os seus deveres relacionados à sua interface com o cliente. Por exemplo, o dever de informação. O advogado deve informar o cliente de forma clara e inequívoca quanto aos riscos da sua pretensão e as consequências que poderão advir da sua demanda. Quer dizer, se vale a pena entrar com aquela causa, o advogado tem que fazer esse juízo técnico e transmitir da forma mais clara possível ao seu cliente. O cliente tem que prestar um consentimento informado se ele aceita arcar com esses riscos da sua pretensão, com os custos e tudo mais. Então, o advogado tem um dever de informação. Vários outros deveres. O advogado não deve abandonar as causas, os feitos, sem justo motivo e sem comprovada ciência do seu cliente, daquele que o constituiu como advogado para aquela causa. Vários outros deveres relacionados, por exemplo, a conflito de interesses em causas em que o advogado está representando vários constituintes, quer dizer, várias partes, várias pessoas, em um dos polos da ação, pode surgir conflitos entre essas pessoas que são coautores ou corréus de uma ação. E aí o advogado tem deveres. Então, aí no artigo 18, sobrevindo o conflito de interesse entre os seus constituintes e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais e resguardado o sigilo profissional. A partir do artigo 25, a gente vai ter justamente a especificação do que é o sigilo profissional no caso da profissão do advogado. Por exemplo, artigo 26, o advogado deve guardar sigilo mesmo em depoimento judicial sobre o que saiba em razão do seu ofício. É, ao mesmo tempo, um direito e um dever de guardar sigilo, mesmo em âmbito judicial, sobre aquilo que ele soube em virtude da sua profissão. Bom, deveres, como o advogado deve se comportar em relação à publicidade. Publicidade deve ser feita com discrição e moderação, apenas para informação, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Quer dizer, você não pode vender carro, vender alimentos junto com o advogado. Você não pode anunciar uma atividade puramente comercial ao lado da atividade advocatícia. Como deve ser o anúncio? Esse anúncio deve mencionar o número de inscrição na OAB, etc., etc. Capítulo 5º, artigo 35 e seguintes, sobre os honorários profissionais, como esses honorários são cobrados. Portanto, também, mais uma vez, é algo que é um dever do advogado e que também é o seu direito. E aí tudo tem a ver com a maneira e com os limites, né, da cobrança desses honorários. É importante ler esses artigos. Dever de urbanidade do advogado e, finalmente, disposições gerais aqui. E depois passamos ao título 2, que fala do processo disciplinar. Quer dizer, quem ferir a deontologia da advocacia, quem não cumpriu seus deveres da ética profissional do advogado, está sujeito a um processo disciplinar perante a OAB, um processo interno à Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui a gente vai ter, a partir do artigo 49, a especificação da competência, do procedimento
perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Por exemplo, compete ao Tribunal de Ética e Disciplina instaurar de ofício processo sobre ato ou matéria que considere passivo de configurar, em tese, infração a princípio ou norma de ética profissional. Então, artigo 49 e 50 falam da competência do Tribunal de Ética e Disciplina. Artigo 51 e seguintes, o procedimento disciplinar. Como é que são as fases desse processo, os direitos, os prazos do processo perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados. Finalmente, capítulo 3º, disposições finais e transitórias do Código de Ética da OAB. Um último diploma que se aplica aos advogados em geral. Vamos ver o regulamento geral aqui. O regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Ou seja, é uma norma do Conselho Federal da OAB que vai detalhar aquilo que está previsto na norma. Esse regulamento é um regulamento da lei. O regulamento foi instituído pelo Conselho Federal da OAB e também vai especificar o que é o exercício da advocacia, quais são os atos privativos da advocacia. Por exemplo, praticar atos privativos da advocacia, para quem não está inscrito na OAB, é exercício ilegal da profissão. Advocacia pública. Quem é o advogado público? É quem atua na Advocacia Geral da União, nas defensorias públicas, nas procuradorias e consultorias jurídicas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias e fundações públicas. Todos esses são advogados do setor público, que estão sujeitos, estão obrigados à inscrição na OAB e estão sujeitos aos deveres, ao processo disciplinar, às infrações disciplinares previstas para todo e qualquer advogado. Bom, advogado empregado, direitos e prerrogativas do advogado, a defesa judicial dos seus direitos e prerrogativas, como a OAB pode amparar os advogados na defesa desses seus direitos e prerrogativas. Quando um inscrito na OAB for ofendido comprovadamente em razão do seu exercício profissional, ele pode, manifestar, solicitar o apoio do seu conselho competente da OAB. Como é que funciona a inscrição na OAB? O estágio profissional, claro que isso é de interesse de quase todos. É importante lerem aqui a partir do artigo 27 do Regulamento Geral da OAB, que vai disciplinar o estágio. A partir do artigo 32, a identidade profissional, como é que funciona até a carteira de identidade do advogado, registro na OAB, como é que se constituem os escritórios de advocacia, sociedades de advogados. E aqui, finalmente, a organização da OAB. Então, especialmente para a nossa matéria, até o artigo 40, 43, a gente tem o principal com relação ao conteúdo da deontologia da profissão do advogado. Claro, o restante do regulamento é importante, sobre a organização da Ordem dos Advogados do Brasil. Claro que merece leitura também, mas da nossa matéria especificamente, essa primeira parte do regulamento é a mais importante.